sutil. Bem, nós vamos apresentar um trabalho que nós fizemos. Agora, talvez fuja um pouco da lógica que a gente está acostumado, né, a apresentar. Porque, como é uma técnica diferente, aí a gente quer dar mais ênfase no material que a gente trouxe. Mas aí, qualquer coisa, perguntas, tudo mais, né, a Suzete tem para responder. Aí você tem responde, tem problema. Bom, como a gente viu, né, várias imagens aí, as pinturas, né, usando o aerógrafo. Tá? E aí vamos partir daí a nossa conversa. Então, como que surgiu a ideia? O interessante é o começo, né? Então, quando eu comecei a fazer o curso de medicina chinesa aqui no SEATA, aí falava assim, monografia, eu falei, o que será, né, exatamente, que é o trabalho de conclusão e tal. E aí fui levando. Aí eu mudei da Bahia para cá, de cá para Bahia, fiquei em mudança o tempo inteiro. E eu trabalhava com textura em roupas. Essas fotos anteriores são texturas que a gente dava acabamento. Porque qual a função do aerógrafo? É não deixar tão marcado, tão limitado os desenhos. Você usa o aerógrafo para, de alguma forma, te dar um degradê ou suavizar a pintura. E esse era o meu trabalho há 10 anos atrás. E usava, pintava, trabalhei, enfim. Aí, só que com mudança de casa, etc, etc, esse aerógrafo e o compressor, porque todo aerógrafo precisa de um compressor, tá? Para dar pressão para o ar sair, né, no aerógrafo. Fui fazer a manutenção, porque é bom fazer a manutenção desses aparelhos, né? Senão desenferruja, enfim. E aí estava no quarto, né? Depois da manutenção, estava no quarto, eu falei, deixa ali, acho que funciona mesmo. Aí comecei o curso de medicina chinesa, e aí num belo dia eu fiquei com a cabeça latejando aqui na têmpora, durante uma semana. Eu falei, pô, que dor, deve ser aquela coisa que eles falam no curso, de fígado, vesícula, né, descompensados e tal. E aí eu falei, e um dia eu estava ali o aparelho jogado, empoeirando no quarto, eu falei, deixa eu ver esse negócio aqui, né, porque falavam que qualquer estímulo, no ponto, enfim, toda aquela história. E não sabendo mais nada, né, ainda no início do curso de medicina chinesa. Aí peguei esse aerógrafo, liguei e joguei o ar na minha cara. Falei, pô, aquilo ali está fresquinho, está saindo mais geladinho, blá, 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 blá. Mas falei, peraí, aqui. Aí foi aqui, foi nos pontos Ting, aí foi no F3, no F2, no F, enfim. Aí só que depois de uns 15 minutos, a dor cessou. Não que ela amenizou, ela cessou. Eu falei, será? Aí ficou essa dúvida. E foi a partir daí que eu prestei atenção, não é? Pô, pode ser uma coisa bacana, né? Não só agulha, mas uma técnica não invasiva. Eu falei, acho que eu vou começar a trabalhar em cima. E a dificuldade nossa não era assim, seguir as técnicas, por exemplo, técnica de vasos maravilhosos, local distante. Era ter uma base para a gente poder explicar no nosso trabalho aqui, hoje. Então acho que foi maturando até que a gente chegou num consenso, né? Não definitivo, mas é uma coisa a se pensar, eu acho. Tá? Bom, e a conversa então ela começa falando do Qi. Né? Como o Qi é a base, né, daquilo que a gente vai trabalhar, principalmente na acupuntura, então nós partimos aí. Essa música que a gente colocou no começo, que está rolando, ela desperta, né, muitas coisas daquilo que a gente fala sobre o Qi. Então, olha, o caminho de uma cura se fluir naturalmente. Né? Você é o meu caminho. Então, justamente os meridianos, né, meridianos principais, né, meridianos musculares, né, outros mais, todos eles caminham, né, meridiano, canal, e tem que fluir normalmente, tranquilamente, na harmonia. Nosso elixir, quando estressados, nosso vinho. Tá? Então aí é o Jing, é o Shui, é as substâncias fundamentais que a gente tem que trabalhar. Meu vício, tá? Olha, viver sem ti é impossível. Aí a vida se desfaz. Tanto que, né, a palavra ti, o ideograma ti, né, como foi falado no chá de manhã, é justamente esse vapor do arroz. Tá?
que se desfaz, mas que ele existe, que se mantém. Né? Ao mesmo tempo que é sutil, né? O vapor, também ele é, né? O arroz, que é uma coisa, é um alimento bem comum. Né? Desde o início estava com você, então sem ti não existe a vida. Meu bálsamo benigno, tá? Dores físicas e emocionais cessam quando a energia ti é liberada. Meu signo, meu guru, tá? Símbolo então da vida e longevidade. Tá? Minha mãe, meu medo, né? Aí entra a questão toda do ciclo de geração, né? De dominância, contra dominância e tudo mais. Tá? Meu medo ainda, né? Quando o ti está estagnado, vai causar vários sentimentos, o medo, o rim e por aí outros sentimentos que nós temos devido à estagnação do ti. Tá? Meu champanhe, comemorar a vida. Tá? Aquilo que eu tinha comentado na apresentação de um grupo também. Quando a gente está cheio de vida, né? Bastante vida, a gente então tem uma cura, um caminho muito mais tranquilo e possível. Tá? Visão do espaço sideral, tá? É o cosmos, tudo mais, então o ti em harmonia. E por falar em visão, a gente lembra, né, do fígado, cada órgão, né, do Zeng Fu está ligado também a um sentido e a um órgão do sentido. Onde o que eu sou se afoga. Tá? O Ti alimenta o nosso corpo, nossos órgãos, nossos músculos, nossos ossos, nossa visão, nosso planeta. Tá? A partir do Ti, as substâncias, né, os alimentos, o ar. Mini Yoga, né, o equilíbrio em nossa vida, tá? Em nosso corpo e nossa mente. Meu bem, alimentação, sabores, fitoterapia, tuiná, Qigong, tá? Opções para o nosso bem-estar. Quer dizer, toda vez que a gente vai tratar de alguém, uma coisa que eu sempre falo, 5 coisas têm que estar muito bem feitas. Tá? Então, aquelas clássicas. Nós temos que respirar bem, alimentar bem, né? Dormir bem, atividade física e sexual bem, né? E meditação boa. Tá? Aí sim, tá? Meu bem. E meu mal. Tá? Também essa energia, tá? Se não está em harmonia, vai também gerar, tá? Outras energias, né? Vai abrir espaço para o Xie. Pensamento negativo, raiva, frustração. Aí o vento, o frio, o calor, umidade, secura, tristeza, alimentação inadequada, estresse, né? E por aí vai. Bom, apesar de tudo isso, ou junto com tudo isso, né, não vale a pena, ou a nossa prática não vai ser a mesma coisa se a gente não tiver o propósito. Tá? E justamente pensando nesse propósito é que a gente pensou em trazer essa técnica. Bem, tudo aquilo que a gente faz tem uma intencionalidade. Qualquer coisa. Levantamos, né, ao acordar, né, ao se alimentar, né, a nossa profissão, tudo mais, sempre tem uma intencionalidade. E essa intencionalidade, então, quanto mais, né, a gente conhece, consciente, quanto mais explícita, né, e quanto mais a gente sabe tratar dela, aí mais eficaz vai ser também o nosso trabalho. E essa intenção manifesta o nosso objetivo, nossa esperança, aquilo que a gente quer. Tá? Então, mais do que seguir protocolos, o nosso tratamento é sempre direcionado a uma pessoa. Tá? Aliás, são 2 pessoas, sou eu e o paciente. Então, nós temos que prestar muita atenção nessa relação. Tá? Por ser uma pessoa, cada paciente é único. Então o tratamento também é único. Tá? O que nos faz ser humanos é a nossa capacidade de criar ferramentas para a gente poder viver melhor. Tá? Se o Ti é o sopro vital, então nós podemos criar ferramentas para, né, conduzir esse sopro vital para aquilo que nós queremos trabalhar. Então aí surge a nossa proposta. Tá? Aí o aerógrafo, tá? Daqui a pouco vai aparecer umas imagens aí, também a gente trouxe. Tá? Existe já na humanidade há muito tempo. Tá? Há 35 mil anos atrás, na pré-história, tá? Naquelas cavernas, onde os homens já foram deixando registrada aí a sua história, a sua marca. Tá?
sopravam pigmentos através de cavidade de ossos de animais. Pulverizava pontos muito finos, né, para evitar então que fique marcado com um pincel. Né? E esse instrumento direcionava, né, controlava aí o fluxo de ar conforme a intenção, o propósito de quem estava manipulando. Né? Então há vários tipos de aerógrafos, né? O Sidney trouxe um que está ali, aí eu trouxe outro que está aqui também. Tá? Então existem vários tipos. Tá? Aí depende também de como que você vai sabendo utilizar, né? E a necessidade, a intenção, tá? Alguns modelos. E o princípio disso, o fundamento disso, nós buscamos naquilo que define o Qi. Né? Qi como sopro vital. A gente encontra em outras culturas, né, também essa mesma concepção. Né? Então, para o povo, né, judaico-cristão, o Qi, ou o sopro vital, é aquilo que deu origem à pessoa humana. Tá? Então, aí lá na tradição, né, bíblica, a partir do barro, né, feito então um barro, moldado no barro, aí tem um sopro de vida. Né? E esse sopro é que dá origem à vida humana. Tá? Ainda, né, pegando essa tradição bíblica, no início diz que havia, né, o céu, antes de se criar o céu e a terra, havia o vento. Tá? Lá tem a palavra espírito, e espírito em hebraico é dito de ruá. Ruá significa justamente sopro, vento, ar. Tá? Então, aí, por exemplo, em relação a sopro vital, qual que era a dúvida? A gente ficou acho que uns 2 meses querendo entender, porque não tinha muito material, né? A gente teria que descobrir um tema, ir no Google e pesquisar. Lembra que a gente aprende que o vento, a energia reversa, a umidade, o vento condutor, né, do frio também. Eu falei, pô, se eu aplicar o vento no paciente, ele vai ficar doente, não vai se curar. Não é? A gente não vai poder trabalhar o paciente. Então isso ficou maturando uns 2 meses. Então procura no Google, horas e horas e horas, jato de ar, aeropuntura, air puncture, ou seja, e nada foi achado, até que o Mauro, como teólogo também, a gente conversando, falou, sopro. Eu lembro do sopro divino, quando na radiestesia a gente queria, cada um tem o seu método, tirar a energia negativa do pêndulo, descarregar o pêndulo, você fazia assim. Aí eu perguntei, o que você sopra o pêndulo? Ah, para descarregar o pêndulo, sopro divino. Aí ficou isso na cabeça, a gente lembrou. E a gente foi procurar no Google. E aí a gente se depara com um texto que se encaixa bem a essa ideia, dando lastro para essa nova técnica. Aí quem pode falar melhor? Bom, só esse barulho que está fazendo, Sérgio, é o compressor que a gente trouxe. Por isso que de vez em quando descarrega, porque ele vai acumulando o ar, e quando chega a uma certa quantidade ele tem que soprar dentro dele, tá? Aqui. Tem tipos de compressores. Na minha época, era esse compressor aqui. Turbozão. Olha, pequeno motor de geladeira. Isso a gente vai passar também no slide. Tá? Então tem essa parte aqui que chama pressostato. Ele que controla se tem muito ar, se tem pouco ar, ele volta a encher o cilindro. Esse ar sai quente ou sai frio? Então, essa foi a nossa mais 2 meses de dificuldade. Se a temperatura estiver abaixo dos 20 graus, com certeza a gente é frio. A pessoa não vai aguentar, né? Porque está frio. Mas conforme a pesquisa que a gente fez, em 30 metros quadrados, numa salinha, não é? Adequada, fechada, por hora, a gente pode trabalhar com esse aquecedor doméstico, comprado nas Casas Mel, tá? Uns R$80 agora, e você condiciona a sala a uma temperatura de 20 graus assim, aí fica suportável, tá? Porque se for menos, essa é a nossa dificuldade também, tanto assim, definir o vento, como trabalhar com o vento, jato de ar e a temperatura, tá? E essa história, né, então, de usar o vento, o sopro, o ar, né, o sopro divino, a gente percebeu que então na história, tá, da civilização, da humanidade, a questão do vento, quanto mais o ser humano controlava o vento, tá, o ar,
mais a sociedade se, né, desenvolvia. Desenvolvia não no sentido, né, só econômico, mas também no sentido de, né, avanço tecnológico e tudo mais. Então aí a gente percebe o grande avanço que teve com a máquina a vapor. Sem falar antes, né, na descoberta do fogo. Né? E hoje, com a tecnologia que tem, né, esse ar é utilizado cada vez mais, ou as moléculas, os átomos, os elétrons, é utilizado cada vez mais refinado. Né? Bem, e agora, junto com tudo isso também tem que existir a intenção. Né? Como a gente falou do propósito, não pode faltar. E aí essa frase, para o ar ser tangível, temos que fazê-lo visível. Mediante uma bandeira que tremula, uma vela de barco que cria resistência e o move, assim como atingir a nossa pele. Tá? Então o ar, na verdade, ele existe, e a gente sabe e podemos utilizar. Tá? O que é então a aerocultura? Aqui sim está, né, a novidade. Não é novidade. Tá? É uma técnica não invasiva, né, para quem tem receio, medo de agulha e tudo mais, não tem problema. Tá? Utiliza então a caneta, né, de aerografia, essa daqui, tá? Então solta jatos de ar e um mini compressor. Pode ser aquele, né, hoje em dia a gente já encontra um desse, né? Um pouquinho mais fácil de transportar, tá? Para atender até a domicílio se quiser. Os jatos, né, então são reguláveis, mais finos ou não, tá? 40 a 120 libras de pressão. E a gente atua sobre os pontos de acupuntura. Tá? A base, então, desse tratamento é a medicina tradicional chinesa. Tá? Pouso de tonificação, pouso de sedação foi aquele que nós utilizamos, né, para esse trabalho. Agora, está aí aberto e também nós temos a intenção de continuar, né, esse estudo para utilizar então outras técnicas, né, principalmente os antigos e outros também. Tá? Para poder comprovar a nossa técnica, nós usamos o Biodorac, né? Então aí apareceu. Né? No meio do processo, aí a gente falou, como que a gente pode comprovar? Porque não adianta ficar, olha, eu achei esse jatinho, a gente coloca na pessoa e tá bom. Eu falei, não, a gente podia ter uma explicação, um lastro, né, para a nossa teoria, para comprovar a técnica. Aí a gente já tinha, você também tinha o seu aparelho Biodorac, vamos usar o aparelho Biodorac, mas aí a gente foi falar da pessoa que fez esse aparelho aqui no Brasil, que é o professor Valbergs. Aí falou, poxa, que coisa bacana, eu acho que o Biodorac mesmo pode comprovar se a coisa funciona ou não, né, até que ponto. E aí ele confirmou, então a gente foi atrás do aparelho, teve que fazer manutenção também, porque acaba a bateria, para regular direitinho, e a gente utilizou o método Biodorac. Não sei se vocês estão lembrados, porque a gente aprendeu aqui no curso. Que curso é? Bom, e a questão do Biodorac é porque é uma comprovação que é científica. Agora, porque em relação aos sintomas que a pessoa tem, entra também um pouco o elemento subjetivo. Né? Aí pelo Biodorac já é um caminho um pouco mais, né? Também não é 100% isento. Utilizamos o pontos-fonte, tá, para medição do Biodorac. Aí um exemplo de uma tabela. Tá? Isso aqui é tudo para recordar a aula que a gente teve. Vantagens e benefícios da aerocultura. Método então não invasivo. Um tratamento ágil, né, porque por 10 segundos, né, já bastou para a gente fazer então, a pressão sobre cada ponto. Tá? Indolor. Tá? Não tem aquele problema, né, de sentir dores, tal, da agulha. E adultos e crianças que têm resistência às agulhas. Tá? Aí o aparelhinho, tá? As partes aí do compressor para a gente entender o funcionamento. Olha, espera um pouquinho, esse é o pressostato. Por exemplo, assim, ele controla. Está com pouco ar, então ele dá um start para encher de ar, para conseguir por isso que vai encher, te dá um start para você parar. E aqui tem um filtro, porque todo o ar que sai desse cano aqui, como chama isso aqui, desse bujãozinho, desse cilindro, passa por aqui e absorve toda a umidade. Vai o ar purinho, sem umidade. E aqui chega a encher de água quando o ar tem muita umidade, que não é o caso. Não é o caso. Tá seco.
Bem, a aerocultura e a medicina tradicional chinesa, tá? Junto com isso, tá? Com certeza, pode-se agregar outras técnicas, outras ferramentas, tá? Sempre percebendo, né, que cada pessoa é única, então para cada pessoa é mais adequada uma técnica ou outra. Agora, isso não impede a gente de buscar, né, outras descobertas, de criar outras ferramentas. Cada ser humano tem a sua particularidade e assim é que cada um tem que ser tratado. Tá? Com certeza sabemos que o momento de utilizar a técnica necessária, né, para colaborarmos com o equilíbrio do universo vai aparecer. Né? Quer dizer, nós temos que abrir espaço também para o elemento intuição, né, que existe. Os testes, né, aí realizados aproveitando os chutes antigos, tá? Junto com a pressão, né, os 10 minutos, então no sentido horário, né, 10 segundos, 10 minutos, junto com no sentido horário, tá? Então para tonificar esse sentido anti-horário para se dar. Aqui, por exemplo, isso, pequenos movimentos. Aqui um exemplo então de um primeiro paciente. Né? No caso, nosso trabalho, nós colocamos uma criança de 5 anos e tivemos esse gráfico. Primeiro, né, no primeiro momento, antes de utilizar a técnica, e o segundo gráfico foi depois. Bom, primeiro teste que eu fiz e eu fiquei muito feliz, porque o resultado aqui foi de 83%. 10 segundos a primeira vez. Né? De vários pontos, de vários meridianos que estavam em desequilíbrio, quer dizer, acima ou abaixo da faixa de normalidade. Depois da aplicação da aerocultura, apenas 2 é que continuaram fora da faixa que a gente queria. Isso. Deixou pouco, né? Pouca coisa, né? Que foi o coração e o outro a bexiga. Tá. Quantos anos tinha criança? 5 anos. Tá? Coração. E aí também porque a gente sabe que a criança, né, ela tem, né, uma facilidade muito grande para responder aos estímulos que a gente faz, principalmente na acupuntura. Porque a gente optou pelos chus antigos, ou seja, pelos pontos fontes ou riodoteis do Riodorato, como chama, porque é mais superficial, né? Porque a gente não sabia até que ponto a gente teria que começar superficialmente para ver se a gente teria alguma diferença no tratamento, ou seja, na aplicação, né? Aqui então um segundo paciente, tá? Aqui já, tá, de mais idade, tá? 38 mais ou menos, 38 mais ou menos. Mais idade. Não mais idade, mais intenção, né? Não mais idade, em relação à criança, né? Tudo aqui é relativo, é yin e yang, né? É relativo. Não é absoluto, não. Bom, aqui a mudança foi diferente. Então, né, dos 83% que a gente alcançou com a criança, aqui já foi diferente. Aqui nós alcançamos 50% praticamente, mas, né, tem um deslocamento aí. Daquilo que estava, né, ou a gente percebe que nos meridianos, né, medidos nos membros superiores, né, que estavam mais equilibrados, depois a técnica ficou mais desnivelada. Tá? E naqueles medidos nos membros inferiores, tá? Aí depois a técnica estava mais equilibrada. Tá? Então assim, é motivo para a gente ainda continuar pesquisando e entendendo o porquê dessa mudança. Não, e pela desconfiança, porque a gente sempre desconfia nesses casos, né? É assim, a gente discutiu a pressão a ser aplicada. Porque você precisa ficar testando. Pouco, muito, mexe, vai, enfim, de um lado funciona, do outro não. Mas assim, o grande barato é assim, para pesquisas com, por exemplo, paciente de 60 anos, onde você aplica, a pele está mais grossa, enfim, tá sentindo? Não. Está sentindo? Não. Enfim, só nos pontos mais superficiais mesmo, tá? É que a pessoa sente e, no caso, ela apresentou um resultado. Né? Não dá para demonstrar aqui nos gráficos, mas assim, ela já fazia sessões de acupuntura e ela teve a sensação de que foi aplicado até agulhas, porque tem pontos até que ficavam doloridos, por exemplo, a vitreça. Você está vendo agulha? Eu falei, só já judiar.
Então, a nossa dificuldade, né, que a gente pode dizer assim, quanto de pressão, sabe, ter a coisa redonda. Não sai com a mesma pressão? Não, sai com a mesma pressão, mas varia de pessoa para pessoa e de cada um para ponto. Entendeu? Você É vai ter difícil ser uma pressão maior. Entendi. Mas aí assim, para justificar uma coisa, você pode ir para o lado da pressão, como pode ir para o lado do que vocês quiserem. Sentido horário, sentido não horário. A pressão será a mesma para todos. Então, para comprovar é fácil isso. Entendeu? Não, Se tem mas vários eu tipos de pressão, aí já seria um outro Sim, estudo. é isso Um outro que eu estudo, entendeu? Quando vocês utilizaram correto, vocês usaram a mesma pressão, sentido horário faz isso, sentido horário faz aquilo e está todo mundo igual. Então já justifica, entendeu? Não precisa, agora o negócio de pressão maior ou menor, a gente é outra pesquisa. Legal. Aí o interessante, né, dessa paciente é que, assim, primeiro que ela estava saindo do período da menstruação, tá? E por isso que o fígado, então, ali, antes de utilizar a técnica, estava lá em cima. Tá? Depois já equilibrou o fígado. Tá? E ela já teve, né, no histórico dela, cálculo renal. Tá? Ali o rim, né, no segundo quadro, é que apresenta deficiência. Né? Depois da menstruação, o rim fica deficiente naturalmente. Isso. Tá? Agora, em relação ao que ela sentiu ao estímulo, né, da pressão, isso que a gente está comentando, no ponto do fígado ela sentiu como se fosse uma alfinetada, tá? Se fosse uma agulhada. Agora, em outros pontos ela sentia como se tivesse um dedo empurrando. Tá? Então é o que ela relatou aí em relação à diferença, né, de um ponto para outro. Aqui então foi um paciente de 12 anos. Tá? No caso desse gráfico a gente percebe, né, que teve uma alteração também, não como aquela primeira criança, mas aqui a alteração foi de uns 50% a 60%. Tá? Mas os pontos que estavam, né, em excesso ou deficiência, 80% teve a alteração. Né? Teve 2 que manteve, não da mesma forma, mas ainda manteve o nível que estava antes. Tá? Bem, agora, além disso, né, nós sabemos que a nossa expectativa são muitas. Tá? O futuro que nos aguarda, muita coisa aí pela frente. Né? Levantamentos, né, a gente tem percebido então, né, várias pesquisas mostram que 90%, né, das doenças tem, né, um fundamento, uma causa, né, funcional. 10%, né, cada vez está indo mais para esse número, 10% doenças mais orgânicas. Tá? Por isso a necessidade da gente tratar a pessoa como um todo, não só, né, a partir do ponto de vista, né, físico, né, mas como um todo. Eu quero um pouquinho aí abrindo um parágrafo. Assim, o que sempre me preocupou, assim, desde o começo do curso, claro que eu só falo de energia, para mim toda energia, eu sinto energia, enfim. É que, por exemplo, a maioria das pessoas que a gente conhece, elas tratam até muito bem o paciente, não é? Tem resultados bacanas e tal. Mas em contrapartida, o próprio terapeuta ou a própria pessoa que trata, ela não se cuida tanto. Ela não faz um Qigong, um Tai Chi, ou não segue alguns padrões estabelecidos pela medicina chinesa, que seria de bom, né, tamanho. Então, por exemplo, um discurso que eu sempre prego assim, quem cuida do ti dos outros deve cuidar do seu próprio ti, não é? Desde a alimentação, ou pelo menos em parte, não é? Dos exercícios, do Qigong, enfim. Eu acho muito interessante isso, porque o que você tem visto é também os terapeutas adoecerem, não é? Por trabalhar muito, por se dar muito. Então é um alerta, que eu acho bacana. Então nesse todo a gente entende, né, não só o paciente ali, mas a relação também que a gente tem durante o nosso tratamento. Né? Bem, e aí as terapias frequenciais, né, os cristais radiônicos, né, a segunda linha da bexiga que trata muito os sentimentos, né, as emoções.
a terapia mental aqui, né? Lembrando aqueles exemplos que o Noriyuki foi dando para a gente durante o ambulatório, né? De, né? Através então, né, de uma cultura mental, tá? Já ter algum resultado. Não é que a gente está em algum lugar que não temos nenhum material, tá? E, ou então é muito difícil a gente até fazer uma pressão, tá? É possível, nós acreditamos que é possível a gente utilizar também, tá, a nossa própria mente para fazer, tá, a acupuntura. Por exemplo, numa noite fria de verão, uma noite fria, uma noite fria de verão, você tá frio, aí você está com preguiça de levantar, enfim, de pegar suas agulhas, porque a dor insiste, enfim, né, uma dor local. Então você está dormindo ali e fala, bom, então eu vou imaginar. Eu pegando meu estojo de agulhas, abrindo, né, uma embalagem descartável, lá, tá, e colocar uma agulha aqui, ou lá, né? E das 3 vezes que eu tentei, ou por preguiça, ou porque não estava andando com o meu cachorro no meio da rua e não tinha agulha, foi mentalmente. Claro que eu gosto de energia, pode até ter um pouco de uma opinião mais forçada, mas acho que todo mundo devia tentar, conforme o professor Noriyuki fez em plena sala de aula. Que tinha uma aluna com cólica e ele só olhando tratou a pessoa. Então acho bacana a gente tentar também. Dá pra dar uma paradinha no pôster também, né? Pegar uma porcaria pra pneu. Só dar um senso um pouco E aí, em relação, né, à técnica, a gente sabe que está em aberto, né? Intenções nossas, né, nosso propósito, que a gente ainda vai estar trabalhando, né, é combinar, né, a aerocultura com outras técnicas, né? Juntar aí o stipe, né, moxa, ventosa, né, a magnetoterapia, né, e tudo mais. Bem, em relação a questão do vento frio, né, porque também algumas vezes injetando, né, o jato de ar frio, né, a pessoa por mais de 10 segundos começa a sentir frio naquele ponto e do ponto vai irradiar para o meridiano. Tá? Uma ideia, uma proposta, até eu comprei, devia ter trazido, é um soprador térmico. O pessoal usa aí, tá, para fazer colocar o isofil nos carros e tudo mais, né? Então, um soprador térmico junto, né, com a... Então, na verdade, o que ele quer dizer também, além de soprador, é assim, é um secador de cabelo. Isso. Mas, por exemplo, se vocês olharem aqui, ó, nesse aerógrafo, não é? Olha. Então você pode controlar a saída de ar e se é fino, grosso, alguém é dentista na sala? Dentista na sala? E também um dentista tem, né? Um professorzinho. Tem, mas é para não que gira com água para não dar muita dor, não é isso? Não Mas aqui, ó, aqui também dá para acoplar. Dá para acoplar, por exemplo, depois o Mauro vai falar porque ele ficou meio, né, com fixação nessa historinha. Mas também a gente pensa assim, até dá para mandar fazer, por exemplo, uma adaptação, uma coisa que gere calor. Entendeu? Para você. Mas fica frio sempre. Olha pra câmera aí. Frio, e eu acho que dá também. Mas nesse caso aí é o ar comprimido, né? Mas daí o oxigênio, vocês fizeram alguma coisa? Não, o oxigênio assim. Geralmente é o frio, né? Então, mas aí assim, como eu falei anteriormente, né? Tem estudo, você pode viajar, né? Em cada tempo você pode viajar, né? E aí é outra pesquisa. Eles pesquisaram se pelo menos funcionava, porque aí a gente funciona. Né? Agora, segundo o Sidney fala, né, nós Pensando, pesquisando, você vai mexer, você fala, e se fizer aquilo? E se fizer Mas aquilo? tem que direcionar, porque TCC vai direcionar. Agora, depois disso, a gente vai ganhar dinheiro com isso. Então aí vamos, né? A minha sugestão é o tamanho do buraco desse negócio. Precisa saber a área aqui que a gente não prende. Ele é pequeno, não é grande, não.
Tá tudo bem. Tudo bem. Eu não sou. Tá vendo como foi? Então, é muito parecido com o que tem que estar fazendo. A área é a mesma. A área é local. É. Não, mas tem, por exemplo, esse aerógrafo, ele controla. O que é o compressor que tem que Ele controla a pressão do ar, Aí sim, você mas pode não é, aumentar a né? pressão, que já é o estudo que você falou, e mesmo a finura ou a grossura do ar. Finura ou grossura é ótimo. Tem. Então, e a caneta ela tem um recipiente onde a gente pode acrescentar, né? Então, óleos essenciais, florais de bar, né? Fitoterapia, né? Ou mesmo a cromoterapia, né? Pintura, que a gente pode utilizar as cores, né? Porque o recipiente ali, na verdade, é para colocar tinta. Tá? Então dá para utilizar nisso daí. Tá? Então, tem que dar prova. É o vento, é o ar, né? É o sopro e tal. É o sopro. É o sopro. Então, assim, na verdade, é um campo que está em aberto, né? E a nossa pretensão é ainda trabalhar mais, né? Por isso, a partir de hoje, né, nós vamos ter aí um blog novo chamado Aerocultura. Se quiserem mais informações e tudo mais, né, tanto lá como no blog do Sidney, vai constar, né, várias informações e o nosso prosseguimento em relação a esse estudo também. Ainda mais que o que a gente já pensava, Mas sabe qual é o problema? Como começar a falar, né, disso? Chega a falar, olha, tem uma maquininha aqui, você coloca ali, funciona aqui. Qual a base? E aí, por sorte, a gente achou esse texto, onde ele discorria, ele falava assim, começou assim, obra de barro, né, da terra, de Deus, assoprou, ele emitiu o Espírito. Então ele começa a discutir a partir daí o sopro divino. Isso que eu achei interessante, onde você consegue engarrafar esse ar, esse vento e direcionar. Aí já é intencional. Aí, você entendeu? Aí, não é uma imediata. Porque quando uma pessoa tem vento do espírito, é um vento contrafluxo. Eu sentir e contra corrente. E aí a gente redireciona e dirige. Você só materializar. Dá pra fazer teatro. Passa lá. A única coisa é que não dá pra encostar. Porque essa ponta ela parece meio constante. Isso. Não. Põe quase o dedo aí. Não, eu nem gostei, não. Mas é importante. É importante. é importante. Mas aí a gente não sabe quem faça. Alguém quer brincar? Eu posso perguntar? Mas pode. Por isso, dá vontade de puxar mesmo. Então, essa base que eu acho que a gente tem que ter antes de tudo. Mas quem falou disso? Aí foi o Pedro Casaldálica. Conhece o Pedro? A biografia dele? Ele é um bispo aposentado, né, lá no Grosso. Aí já foi tentado ser expulso do Brasil várias vezes, né, andou contra a ditadura militar, direitos humanos, indígenas, e aí ele sempre trabalhou essa questão, essa ideia, proposta aí, né, de o espírito ser esse sopro. Agora um sopro então rebelde, um sopro inquieto. Por ser inquieto, dá pra gente trabalhar com isso. E aí vários autores disseram assim, o vento só é vento, mas desde o existe uma vela de barco, um vento barco, ou tremulando uma bandeira, ou resistência à matéria, ele passa a ser direcionado e falou, Mauro, aí os dois olharam, presta atenção,
Aí ele passa a ter uma intenção direcionada. E é isso. Aí, a partir daí, É só do jogo. Não, mas você fala que direcionado de baixo, por exemplo, assim, numa pele, por exemplo, Uma reação. uma reação que ela vai fazer. Então, e a gente sempre fala, quando tem barriga circular, ou se tiver roxa, nada, pode fazer com secador de braço. Mas, se vocês testaram em ponto fonte, por que vocês não só pararam no ponto fonte? Por causa da trabalho. O ponto foi para analisar Horário de horário. É um ponto fonte, né? Mas para ter o princípio dos 5 elementos. pelas regras pré-estabelecidas, seguir um protocolo. Mas na medida que quando você chamava um amigo seu que era amigo, você pegava achando você está sentindo? Isso tudo foi VG20, nada que fosse fonte. E aí mesmo não comprovado pelo Teodorá, essas duas pessoas que já sempre tratavam com agulha, somente uma. Ela falou assim, eu sei como se tivesse tratado com agulha, mas independente dos pontos de fonte, mas aí vai estar tudo no nosso blog. E o ponto fonte ele pode ser comunicado, pode ser assinado. É o protocolo dele. Bom, aí os outros preceitos básicos da agricultura a gente colocou no trabalho, mas aí para não repetir, também não ia dar tudo. Parabéns. Parabéns. Valeu.